Saudações alvinegras, pessoal! Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e amanhã tem Santos em campo, amanhã tem clássico, amanhã é dia de sofrimento. E se amanhã é dia de sofrimento, hoje é dia de pré-jogo dos meninos de fora da vila, Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos, lá no Parque das Alianças, onde o Santos não vence desde 2017. Gol de Caio Oliveira, 1-0, eu tava no bar, eu lembro desse dia, já longínquo, já num outro mundo, um mundo que não existia pandemia. Mas vamos falar de hoje e de amanhã, do dia de hoje, que nós nos preparamos aí para sofrer um pouco mais, como tem sido muito comum nos jogos contra a Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Antes de começar o vídeo, lembra, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu palpite, seu comentário, sua lamentação, enfim. E muito obrigado a todos os nossos inscritos, muito obrigado a todos que comentam aqui. Obrigado aí pela força, pessoal, e vamos então falar sobre este clássico que se avizinha. Palmeiras e Santos lá no Parque das Alianças, jogo fora de casa. Palmeiras que veio aí de um outro clássico e se prepara para outro clássico. Venceram São Paulo no Morumbi 1-0, debaixo de chuva, eu acho. Estava chovendo no dia, quinta-feira, então já tiveram um pouco menos tempo de descanso. E depois o Santos enfrenta o Corinthians na outra semana, mas eu acho que eles devem ter algum jogo no meio de semana, porque senão não faz sentido tanta... porque, na verdade, eles estão falando de poupar jogador contra o Santos, enfim, porque tem esse sanduíche de clássicos que eles fizeram. Não sei exatamente o que vai acontecer, o Abel Ferreira parece que falou na coletiva que vai ver o que vai fazer com o time, não sabe direito, enfim. A verdade é que o Palmeiras vem aí, já está classificado, para ele meio que tanto faz, pode colocar aí o time misto. Até imagino que na atual circunstância mesmo o time misto deles daria muito trabalho. Eu lembro que até acho que num dos últimos clássicos eles colocaram assim, um time meio alternativo, acho que até foi o último do Campeonato Brasileiro, enfim. Mas então vai ser um jogo complicado, sempre é. E do nosso lado, o que eu espero é que o Fabinho Bustos tenha feito o que ele diz que normalmente faz, que é estudar. Se ele estudou a Ferroviária, que infelizmente não deu certo, espero que ele tenha estudado muito o Palmeiras, porque o Palmeiras é um time que dá mais opções, né? Ele é muito mais acessível. Eu imagino que sim, estudar o Fluminense do Piauí seja uma coisa mais complicada, mas a Ferroviária, né, na apresentação, ele pelo menos parecia conhecer o time. Espero que ele conheça esse time da Palmeiras, porque é um time que joga mais ou menos sempre do mesmo jeito, né, contra o São Paulo, enfim, é um time que não joga para dar espetáculo, não joga para ganhar de goleada, mas é um time muito competente, é um time muito bem organizado, entrosado também, tem jogadores de muita qualidade, é um time que joga muito no contra-ataque, que é algo que o Santos tem dado muitas oportunidades aos adversários. Então, muito preocupante essa questão do contra-ataque, principalmente num time que é como o Palmeiras, que tem muita qualidade na questão de finalização, né? Nós passamos aí, por exemplo, dando contra-ataque para o Novo Horizontino, para o Fluminense do Piauí, e acabamos não saindo derrotados, saímos com empate nesses dois jogos, mas desde antes isso já vinha acontecendo. Também pela capacidade do João Paulo e porque não eram assim, né, talvez atacantes que aproveitassem tanto. Lembrando que no último jogo contra eles a gente tomou acho que 2 gols que não deram, mas que foram impedimentos milimétricos, assim. Então eu espero que Fabinho Bustos, que teve um pouco mais de tempo a trabalhar, mesmo que tenha tido a viagem depois do jogo de terça-feira, que foi um jogo bastante desgastante, né, por a questão do gramado, pela questão da chuva, pela questão da disputa de pênaltis, mas mesmo assim são 2 dias a mais do que o nosso rival teve, que, enfim, depois de jogar um clássico, que é também um jogo bastante complicado, né. Então eu espero que o Bustos tenha conseguido estruturar o time de uma maneira um pouco melhor, dar um pouquinho mais de consciência tática para eles, para que não tome tanto espaço nesses contra-ataques, né? Se for para atacar, que ataque com consciência, mas principalmente tendo a noção de que esse time do Palmeiras é muito forte na transição e da maneira como o Santos vinha marcando se torna uma situação bastante perigosa. Leio hoje no UOL, até vi compartilhado em alguns grupos, mas enfim,
Vi pela apuração do UOL, que é do... Não sei se foi o Lucas Mussetti especificamente, mas sim, foi o Lucas Mussetti, que é bastante conhecido da torcida santista, que o Zanocelo parece que ganhou espaço, principalmente pela boa atuação contra o Fluminense do Piauí, e ele já coloca aqui, a provável escalação deve ter João Paulo, Auro, Kaique, Eduardo Bauerman e Lucas Pires, então Auro de titular, que é um lateral direito de ofício, Sandri, Zanocelo e Goulart, Ângelo, Marcos Guilherme, e aí abre parênteses, Lucas Braga ou Lucas Barbosa e Marcos Leonardo. Acho muito interessante e isso sim, essa mudança de perspectiva, mudança de escalação, é um sinal de que o Bustos está enxergando as coisas. O Camacho não tinha como ser mantido, ele inclusive já não joga contra na próxima partida da Copa do Brasil, enfim, não tem data, mas de qualquer forma ele não vai jogar. Mas mesmo jogando, ele não era um grande reforço. Inclusive, o Santos jogou melhor contra o Fluminense do Piauí depois que ele foi expulso. Então, acho que Sandri e Zanocelo é uma dupla de volantes melhor. E acho interessante ele já começar a cogitar o Lucas Barbosa. Particularmente, eu acho que em algum momento, por exemplo, se segue o Marcos Guilherme, ele vai colocar o Pirani, porque não só ele já tinha elogiado o Pirani quando ele foi apresentado, o Bustos, né? Ele tinha elogiado o Pirani quando ele foi apresentado, mas o Pirani deu o passe decisivo pro Ricardo Goulart. Perdeu o pênalti depois, mas nos 90 minutos o Pirani acabou sendo mais eficaz. E não só nos 90 minutos, né? Ele entrou com 77 minutos, então um pouco mais de 13 minutos ele foi mais útil do que o Marcos Guilherme, por exemplo. Eu, particularmente, gosto da ideia do Ricardo Goulart mais avançado. Eu tiraria o Marcos Guilherme para colocar o Pirani. E aí faz um meio de campo com o Ângelo flutuando, Marcos Leonardo de centroavante e o Ricardo Goulart esse segundo atacante. Acho a melhor opção. Gosto também da ideia do Lucas Barbosa. Eu acho que o Lucas Braga é bastante esforçado, mas acho interessante a entrada do Lucas Barbosa, que todas as vezes que entrou bem. Todas as vezes, tipo assim, umas 3 vezes, mas entrou bem no jogo. Bom, contra o Novo Horizontino marcou gol, entrou bem contra o Fluminense do Piauí. O jogo de antes ele entrou bem também, mas eu não lembro exatamente qual foi o jogo. Acho que foi contra o Salgueiro que ele foi bem também. Então, é bom, é um bom sinal que o Bustos pense nessa questão de mudança de time. O Santos, do jeito que estava inviável. Jogadores que davam muito espaço, jogadores que não se movimentavam tanto na frente. E, bom, basta o sofrimento que nós tivemos contra o Novo Horizontino, até contra o Salgueiro, mas enfim, contra o Fluminense do Piauí. E dar as oportunidades que nós demos contra um Palmeiras da vida caixão, né? Caixão e vela preta, porque não vai ter condições. Então, acho interessante essa escalação. Repito, João Paulo, Auro, Kaique, Bauerman e Lucas Pires, Sandri, Zanocelo e Goulart, Ângelo, Marcos Guilherme, ou Lucas Braga ou Lucas Barbosa e Marcos Leonardo. Acho que sim, é interessante. Acho que é um sinal de que o Bustos está vendo o time, e isso é o mais importante, que é como eu sempre digo, o que é importante é que o técnico estude, aprenda e melhore. Eu não quero, assim, o Pepe Guardiola de cara, até porque com o elenco do Santos você não pode querer goleada todo jogo. Mas o que eu quero, o que eu preciso, o que eu exijo é que o técnico olhe os jogadores que ele tem à disposição, estude o adversário e demonstre que o time está evoluindo, que ele está conseguindo jogar melhor, criar mais jogadas e evitar gols do adversário. Então eu acho que é ótimo, é um sinal de que o Bustos está vendo isso, então fica aqui o reconhecimento e a nossa torcida, né? Não estou esperando um jogo simples, como eu já disse no começo, é um jogo para sofrer mesmo, mas estaremos assistindo, vamos ver o que acontece e quem sabe, né, ganhamos lá do Corinthians depois de mais tempo, inclusive, né, desde 2015 não ganhávamos lá, quem sabe dessa vez a gente consegue uma vitória. Então amanhã, 6h30 do horário de Santos, Palmeiras e Santos no Parque das Alianças, 6h30 da tarde, transmissão da HBO Max, do Estádio TNT e do TNT Sports. Se eu não me engano, caso você seja assinante de alguma TV a cabo que tenha TNT, você pode entrar no site ou baixar o aplicativo do TNT Sports e assistir a partir fazendo o login do assinante. Se eu não me engano, tem isso. E também tem a opção do HBO Max, caso você seja assinante do HBO Max, vai ter a transmissão lá. E no mais é torcer pelo melhor, assim, né? Eu não é porque o time dos caras pode entrar com o time reserva que me deixa muito mais tranquilo. E eu tenho notado um grande pessimismo entre a torcida santista, eu consigo entender. Mas
o que temos a fazer agora é apoiar e pensar que, considerando assim a tabela do Paulistão, né, o Santos entra em campo em décimo, com o 13º lugar geral, mas tanto a Ponte Preta, que joga hoje, 6h30, quanto o Santo André. O Santo André já jogou nessa rodada. Ele tá jogando agora, o Santo André tá jogando. Tá empatando com o Água Santa, excelente resultado. Então, o Água Santa que está com 11 pontos, o Santo André vai para 12 pontos. Caso o Santos vença, o Santos ultrapassa ainda o Santo André com um jogo a menos. Então, mesmo que empate, fica ali a um ponto de distância, mas se a Ponte Preta perder, já fica muito difícil para a Ponte Preta alcançar o Santos, Ponte que joga com o Corinthians. Então, assim, esse jogo é um jogo que o Santos não tem a obrigação de vencer. Só que não vencendo coloca a obrigação de vencer os próximos dois, que é Ferroviária no meio de semana e o Água Santa para fechar a competição. O Água Santa que vai ficar, se empatar com o Santo André, com 11 pontos, mas só tem um jogo contra o Santos. Então, Santos novamente precisaria de um empate, talvez menos se a Ponte perder do Corinthians, enfim. Mas é um jogo em que o Santos não tem mais o que perder, além da honra, né? Que, enfim, é melhor que não passe nenhum outro vexame. Mas é um jogo em que o Santos já entra sabendo mais ou menos o que precisa, sabendo o que aconteceu com a Ponte, sabendo o que aconteceu com o Santo André, vendo a situação do rebaixamento, espero que mais longe, né? Mas o Guarani tá empatando com a Ferroviária, então tá bem embolada a situação do rebaixamento, só que tá todo mundo chegando a 11 pontos, então o Santos pode entrar em campo com o Palmeiras na zona de rebaixamento. A continuar assim, o Santos entra em campo na zona do rebaixamento. O jogo com o Guarani do Guarani da Ferroviária tá 1-1, mas está no intervalo. Então vamos ficar de olho e torcer para o Santos conseguir aí. É porque entra no rebaixamento, mas com ponto a menos, com o jogo a menos, né, a disputar. Mas seria excelente, seria espetacular. Pelo menos o empate já seria muito bom, considerando que é fora de casa, considerando toda a situação. Mas uma vitória seria o sonho amanhã. E é para isso que torceremos lá. Então, certo, pessoal, esse é o nosso vídeo de pré-jogo, bastante tenso, né? Principalmente com esses resultados de agora, estou até um pouco mais tenso. Era melhor que alguém já ganhasse para já se afundar de vez, né? Afundar o outro de vez, tipo, sei lá, o Água Santa ganha do Santo André, já deixa o Santo André bem acessível, mas enfim. O Santos, no momento, só depende dele. Para se classificar, só depende dele. E depende de ganhar aí um clássico, ou, enfim, de trazer um bom resultado do clássico, e depois Ferroviária e Água Santa para fechar esta primeira fase do Campeonato Paulista. Certo, pessoal? Então, amanhã, 6h30, muito nervosismo, muita tensão. É dia de clássico e é dia de Santos em campo. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Deixe seu like, deixe seu comentário. Se não é inscrito, se inscreve no canal, é de graça, não custa nada. Diga aí o que você acha que vai ter nesse clássico. Diga aí sua escalação preferida, o que você acha que poderia ser feito. E para cima deles. Abraço.